Graça e paz, meus irmãos. Eu quero meditar sobre a família debaixo do propósito de Deus. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 4. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. O evangelista Lucas, neste capítulo 2, versículo 4, está narrando o fato de que José, juntamente com agora a sua esposa Maria, que estava grávida do Espírito Santo, eles saíram da Galileia, da cidade onde moravam, em Nazaré, e foram para a Judéia, a cidade onde Davi havia nascido. E tudo isso porque naqueles dias houve um decreto do Império Romano de que todo judeu deveria ir à sua cidade natal para fazer um cadastro junto ao Império Romano, registrando todos os seus bens, o seu patrimônio, a quantidade de filhos, para que o Império Romano estivesse organizando a coleta de impostos em Israel. E não só o imposto cobrado em dinheiro, mas também o número de filhos, homens, que estivessem registrados seriam usados numa eventualidade no exército romano. Então José, debaixo desse decreto, vai até a sua terra natal, Belém, para fazer este cadastro. O que o evangelista Lucas chama a atenção neste texto é que José, ele era da casa e família de Davi. Casa e família não são sinônimos, são palavras distintas que têm diferentes significados. E o evangelista, ele enfatiza que José era da casa e família de Davi. José não era apenas um descendente de Davi. José apenas não vinha da linhagem de Davi. José também era da casa de Davi. E eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, é possível que alguém possa nascer numa família, mas não pertencer à casa dessa família?
É possível que eu venha a nascer numa família como todos nós nascemos dentro de uma família, no seio de uma família, mas não pertencermos à casa dessa família. Meu irmão e minha irmã, ainda que alguém descenda de uma família, mas ela pode não pertencer à casa dessa família. Por que, pastor? Você, meu irmão, você, minha irmã, me perguntaria: casa e família não são o mesmo objeto? Não, meu irmão, minha irmã. Como eu disse, casa e família não são sinônimos. São palavras distintas, com significados diferentes. E qual seria este significado, meu irmão e minha irmã? Este significado é o fato de que casa, como nós a conhecemos, com porta, janela, quintal, quarto, cozinha, sala, não é apenas moradia. Casa não é apenas as suas dependências. Casa não é apenas os seus bens, como um imóvel. Casa não é apenas os seus moradores que nela habitam. Casa é muito mais. Casa é um lar. É um lar que, no caso de José e no caso de Maria, a casa de José e a casa de Maria formaram um lar. E um lar visitado por anjos e visitado pelo Espírito Santo. Maria teve a visita do anjo que anunciou a sua gravidez, e José, por 3 vezes, foi visitado por anjo. A primeira vez foi para que José se casasse com Maria. O anjo anunciou a José que a gravidez de Maria era do Espírito Santo, que portanto ele não deveria ter medo de se casar com Maria. A segunda vez, o anjo alertou José para que fugisse de Belém para o Egito, porque o menino Jesus estava sendo perseguido e sua vida corria risco de morte. E a terceira vez,
o anjo disse a José que ele poderia retornar do Egito para Nazaré, porque o perigo havia cessado, não haveria mais o risco de vida do menino Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, o lar é a casa. A casa forma um lar. Um lar visitado por anjos. Um lar onde o Espírito Santo habita. E no caso de Maria, a sua gravidez era do Espírito Santo. Por isso, o evangelista Lucas, ele afirma que José era da casa e família do rei Davi. Não só descendia de Davi, da linhagem de Davi, mas era da casa de Davi. Porque você pode descender de uma família, mas pode não pertencer à casa dessa família, se essa família não for um lar para você, meu irmão, um lar para você, minha irmã. Portanto, eu creio que a família são os descendentes. A família, ela é formada de gerações, ela tem uma linhagem, mas a casa, ela tem valores que são ensinados, valores que são passados de pai para filho. Então, se pudermos juntar a nossa linhagem com o ensino que recebemos dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, se pudermos juntar a família e casa, estamos criando uma unidade. E aí sim, havendo uma unidade, não se distingue casa e família. Porque a família, debaixo do propósito de Deus, ela tem uma unidade. Desde quando Deus uniu o primeiro casal, Adão e Eva, Deus tem um propósito de fazer de duas pessoas uma só. Os dois se tornam uma só carne. Se pudermos juntar família e casa, criamos esta unidade.
E criando esta unidade, nós temos uma identidade, como José e Maria tinham uma identidade de concordância, uma identidade de entendimento, uma identidade que a conduta de um era o pensamento do outro, uma identidade que havia acordo entre José e Maria. Verdade é esta que não era necessário que Maria viajasse com José indo até Belém. Afinal, em Israel não se contava a mulher em algum censo. Mas como José e Maria tinham uma identidade de entendimento, uma identidade de que a conduta de um era o pensamento do outro, uma identidade de acordo mútuo, José leva Maria não para fazer parte do censo, mas como uma herdeira de José, porque agora Maria era esposa de José. Então, meu irmão, minha irmã, se você conseguir juntar família e casa, você tem uma unidade. Porque você não tem apenas os descendentes. Você não faz parte apenas de uma linhagem. Você não faz parte apenas de uma geração. Mas você faz parte de uma casa com valores, com ensinos que foram inculcados na sua mente e que agora você tem uma identidade. Mas infelizmente, meu irmão e minha irmã, os lares não são assim como o de José e Maria. São apenas casas construídas e bem construídas, só que são construídas sobre areia. Lembra que Jesus falou sobre a casa construída sobre areia? E veio o vendaval, veio a enchente, e aquela casa foi arruinada, ela desabou. Mas Jesus também falou de uma outra casa construída sobre a rocha, e sobre ela veio a mesma tempestade. O mesmo vendaval. Mas esta casa, que foi construída sobre a rocha, suportou os maus tempos. Mas, infelizmente, as famílias dos nossos dias são famílias que apenas habitam em casas. Casas estas que não são construídas sobre a rocha, mas sobre a areia. E qualquer discordância, qualquer uma que seja, a mínima que seja, afeta toda a família.
Hoje nós vivemos dias de hostilidade dentro do lar. A falta de entendimento é tão grande que os lares não conseguem se acertar nem no horário. Quando você pensa que um está chegando, o outro está saindo. Dentro dos lares há uma oposição demonstrada numa agressividade, e basta dizer que há tantas leis para punir a violência doméstica. Vivemos, meu irmão, minha irmã, dias de guerra, porque os lares não têm sido casa de Deus, não têm sido casa visitadas por anjos, habitadas pelo Espírito Santo, mas têm sido casas apenas de famílias, casas menores, casas maiores, mas apenas habitadas por famílias que não têm identidade, porque não há uma unidade, porque não conseguiu juntar família e casa, não conseguiu juntar a geração com os valores passados de pai para filho. Mas eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que seu lar é diferente. E é diferente porque a sua família está debaixo do propósito de Deus. E sendo diferente, eu creio que na sua família todos tomam parte em todas as coisas, em qualquer decisão, em qualquer tarefa. Porque um lar debaixo do propósito de Deus é um lar que divide tarefas, é um lar que confia em cada morador, é um lar que, juntando família com casa, juntando moradores com ensino passado de pai para filho, é um lar que protege uns aos outros. E qual é o segredo do seu lar, meu irmão, minha irmã? Enquanto as famílias que não estão debaixo do propósito de Deus constroem suas casas e formam seus lares sobre areia, e com isso são arruinadas por qualquer tempestade, o seu lar, meu irmão, minha irmã, é um lar cujo o Salmo 127, versículo 1, o descreve. É o lar abençoado por Deus, porque é o lar edificado por Deus, construído por Deus, fortalecido por Deus. E o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que você, meu irmão e minha irmã, possa deixar o Senhor edificar a sua casa. E o Senhor edifica a casa juntando família com casa. O Senhor edifica a casa transformando a sua moradia, por mais modesta que ela for,
num lar visitado por anjos e habitado pelo Espírito Santo, tal como foi o lar de Maria e de José e do menino Jesus. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você repouse, em você permaneça, hoje e para todos sempre. Amém.